Fala galerinha, tudo bem? Chegamos agora a um novo conteúdo e a uma nova série de histórias. Vamos falar dos Jogos Paralímpicos. Este que é o maior evento esportivo do mundo para pessoas com deficiências. E sim, tem basicamente a mesma amplitude dos Jogos Olímpicos. Porém, com essa peculiaridade muito interessante, cheio de histórias emocionantes e que nos enche de orgulho e nos motiva cada vez mais. Sou o professor Igor e a partir de agora vamos falar de Paralimpíadas no vídeo de hoje, os símbolos paralímpicos. Tem algumas diferenças das Olimpíadas e que também dá uma certa exclusividade para esses atletas que fazem história e motivam-nos cada vez mais diariamente dentro das modalidades esportivas. Os jogos incluem pessoas com todo tipo de deficiência, desde amputações, cegueira, alguma dificuldade de mobilidade e até alguma deficiência mental. Cada esporte tem a sua categoria e a sua peculiaridade, digamos assim. Apenas um exemplo rapidinho. Na natação, nós temos várias categorias. Por quê? Porque existem nadadores com braços amputados ou com alguma deformidade de nascença, outros somente com amputações nas partes inferiores, ou seja, pernas e pés, e também aqueles com alguma deficiência mental. Então, existem várias categorias em várias modalidades. Então, ou seja, cada esporte é adaptado para aquele tipo de deficiência. E assim nos surpreendemos cada vez mais com cada recorde incrível e que vocês vão saber a partir de agora na história das Paralimpíadas. A primeira edição de Jogos Paralímpicos foi realizada em Roma em 1960. Coincidentemente ou não, algo que não tinha naquela época, foi realizado na mesma sede, na mesma cidade das Olimpíadas. A partir dali, alguns anos à frente, isso não aconteceu, eram sedes diferentes, porém em 1960, em Roma, na Itália, tivemos a primeira edição de Jogos Paralímpicos. Historicamente falando, os Jogos Paralímpicos teve uma primeira sede, digamos assim, durante a Segunda Guerra Mundial, onde na cidade de Stoke Mandeville, na Inglaterra, eles reuniram soldados com alguma deficiência devido às batalhas e organizaram um tipo de jogos entre eles. Porém, oficialmente, pelo Comitê Olímpico Internacional, pelo COI, isso não é considerado, digamos assim, e, consequentemente, a primeira edição organizada pela Confederação, pelo Comitê Olímpico, Paralímpico, no caso, foi a partir do ano de 1960, na cidade de Roma, na Itália. Mas, Igor, da onde veio o nome Paralimpíada? Este termo Paraolimpíada ou Paralimpíada começou a ser usado a partir do ano de 1988 em Seul, onde foi realizada a Olimpíada, voltou a ser realizada nas mesmas sedes coincidentemente. Porém, esse nome Paralimpíada tem um nome meio desagradável, digamos assim, ao menos naquela época, gerou uma certa polêmica, porque a palavra para vem de paraplegia ou paraplégicos, se referindo que somente pessoas com uma certa paraplegia, digamos assim, poderiam participar dos jogos. Mas isso acabou ao longo dos anos caindo e perdendo esse termo de somente para essas pessoas que têm uma certa paraplegia, incluindo vários outros tipos de deficiência. Então a palavra Paralimpíada nada mais é que a junção de paraplégicos com Olimpíada. E que no fim acabou caindo na boca do povo, se tornando muito popular com não só o público, mas sim com os atletas e não tendo nenhum tipo de preconceito com relação a isso. Isso acaba sendo bem interessante, né? Já que a inclusão é o principal ponto dos Jogos Paralímpicos, sendo que temos alguns casos históricos até que atletas com uma deficiência, com algum tipo de participação em Paralimpíada, jogando nos Jogos Paralímpicos de verão, tanto inverno, também de forma igualitária com os demais atletas. Isso é muito interessante e muito importante de se pontuar. Tanto como os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos também têm um lema, e que ele é usado de forma rigorosa entre todos os atletas. O primeiro lema paralímpico foi criado no ano de 1994, onde eles diziam Mind, Body and Spirit, ou seja, mente, corpo e espírito. Porém, a partir de 2004, ele foi modificado para Spirit in Motion,
ou seja, espírito em movimento. É um pouco diferente daquelas 3 palavrinhas que também é usado, por exemplo, nas Olimpíadas, mas Spirit in Motion, que é espírito em movimento, é o principal lema dos Jogos Paralímpicos, dando destaque, inclusive, na abertura e encerramento das Paralimpíadas. Isso é muito importante, pelo simples fato de que eles usam a alma para estar competindo. Isso é muito legal. Confesso que às vezes alguma participação paralímpica, algum jogo paralímpico chega a ser mais interessante do que a própria Olimpíada. E é muito legal de se acompanhar. Esse ano que vamos ter em Tóquio, por exemplo, eu recomendo, por mais que seja de madrugada, eu sei que é complicadinho, mas eu recomendo que vai ser muito legal mesmo. Mudando um pouquinho de assunto, como eu falei no começo do vídeo, a primeira edição foi em Roma, em 1960, e depois as cidades sedes da Paralimpíada e Olimpíada não eram a mesma. Porém, em 2001, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, assinou um decreto onde a cidade que recebesse as Olimpíadas seria obrigada a receber também as Paralimpíadas. Ou seja, 2 eventos de forma gigantesca estariam numa mesma cidade. Isso fazia com que não tivéssemos, como eu posso dizer, um certo descaso com a cidade sede para os Jogos Paralímpicos. Então, tudo veio como um pacote e que o evento se torne gigantesco, dá uma garantia. Este decreto ele está garantido até 2032. A partir daí, ou será feito um novo decreto, ou então cairá e outras cidades do mundo inteiro poderão receber os Jogos Paralímpicos. Porém, isso foi feito com medo de não pegar, de não dar certo. Mas agora já posso dizer que é um sucesso e todas as cidades que recebem as Olimpíadas também querem receber as Paralimpíadas. Então isso é de forma interessante, com que dá ainda mais a visibilidade para esses atletas, questão de patrocinadores, televisão, enfim. Isso é muito legal e muito recomendado. Parabéns, ponto verde para o COI. Voltando agora para o principal símbolo das Paralimpíadas. Nos Jogos Olímpicos nós temos os arcos, que aquele é o principal símbolo olímpico. Em qualquer lugar do mundo ele é reconhecido e principalmente não pode ser usado por qualquer coisa. Eu correndo o risco até de levar uma multinha aqui, mas acontece. Nos Jogos Paralímpicos também tem um símbolo, que nada mais são que esses 3 agitos que estão aqui do meu lado. Esses agitos da cores vermelha, azul e verde representam as Paralimpíadas. Ele teve algumas mudanças durante os anos, desde a sua primeira edição em 60, porém este agora está fixado e não corre risco, ao menos nesse momento, de haver qualquer mudança. E ele se tornou o principal símbolo, a principal imagem de uma Paralimpíada. O fundo branco também segue o mesmo padrão das Olimpíadas. O COI gostou e manteve padronizado todos os símbolos olímpicos e paralímpicos. Esses símbolos olímpicos são 3 linhas assimétricas que eles apontam para apenas um lado, ou seja, para um fundo branco, né, que tem todo aquele negócio de paz, de fair play esportivo e tudo mais. Então nada mais é que um pequeno significado que é importante, que ele diz onde? Para motivar os atletas a habilitar ele e motivar ainda mais a população mundial, aqueles com ou não, sem nenhuma deficiência. Então isso é interessante. Todo símbolo tem um significado, esse é basicamente o que eles dizem. Então esses 3 agitos nada mais é que um movimento desses para-atletas e que buscam motivar ainda mais a população mundial. Se realmente é isso, eu não sei se motiva, eu também não sei, mas é algo muito interessante. Isso tudo é relacionado à inclusão. Eu vou repetir isso várias vezes durante todos os vídeos a partir de agora. Outros símbolos muito importantes são as medalhas. As medalhas de ouro, prata e bronze também são utilizadas nas Paralimpíadas. Cada sede com sua peculiaridade. No Rio de Janeiro, por exemplo, que foi a última edição em 2016, elas tinham frisos diferenciados para que pessoas com deficiências visuais pudessem sentir elas, além de que elas faziam um pequeno barulhinho que diferenciava o ouro, prata e bronze, aí para pessoas com alguma deficiência auditiva. E essas foram as peculiaridades onde a Rio 2016 quis integrar ainda mais essas pessoas com um certo tipo de deficiência. Isso foi muito legal. Outro fato muito interessante são os mascotes, que eu particularmente adoro, eu fico ansioso
quando surge alguma Paralimpíada, algum evento, seja Copa do Mundo de Futebol, de Rugby, enfim, eu acho muito interessante, porque eles são que vão animar os torcedores nas Olimpíadas. E a primeira edição onde teve um mascote numa edição de Jogos Paralímpicos foi em Arnhem, na Holanda, no ano de 1980. Eram 2 esquilos que simplesmente não tinham nomes. Algo que eu vou estar falando aí nos próximos vídeos quando chegaremos na edição de 1980. Eu acho que é assim que se fala o nome dessa cidade. Eu não sou nenhum especialista, nenhum bilíngue, mas é algo muito interessante de se frisar e que a partir de 1980 tivemos esses mascotes. Nas Olimpíadas foi diferente, foi no ano de 1972, porém nas Paralimpíadas foi em Arnhem, acho que é isso, no ano de 1980. No geral, os Jogos Paralímpicos são isso. É o início de uma nova série de cada edição que eu vou estar falando, principalmente das participações do Brasil, algo que é muito importante. O Brasil está entre as 10 potências mundiais dos Jogos Paralímpicos e isso é importante. Quem sabe sirva de motivação para o COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, investir um pouquinho mais nos outros esportes, já que não temos tanta excelência nas Olimpíadas. Porém, nos Jogos Paralímpicos, com alguns atletas espetaculares, conseguimos sim um certo destaque e é algo que nós vamos estar frisando a partir desse vídeo. De símbolos olímpicos são basicamente esses, não difere muito das Olimpíadas, desde o acendimento da tocha, a chama olímpica, tem alguém, um atleta, uma pessoa indicada pela sede para ir lá acender a pira olímpica no cerimonial de abertura, tem este cerimonial, tem cerimonial de encerramento, show, tudo mais de estádio olímpico, apesar de que as estruturas são basicamente as mesmas das Olimpíadas, porém com as suas adaptações. Então isso é muito legal e divertido, não deixa de ser. As aulas podem ser um pouco maçantes na teoria, mas muito aprendizado e muito conhecimento. Então um grande abraço, ótimos estudos e já viemos com as Olimpíadas de Roma 1960. Um beijão, até mais.